1 Coríntios capítulo 2, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Abre comigo agora em Hebreus capítulo 5. Cinco, 11 em diante. Hebreus 5. O capítulo 5 de Hebreus fala sobre como Cristo e a sua proposta de salvação, de redenção pelo seu sacrifício, pela fé, faz com que ele se torne um sacerdote superior a todos os demais. E aqui o autor de Hebreus tenta pegar um assunto tão complexo, citando alguns elementos do Antigo Testamento, a figura de Melquisedeque, que é uma figura de um histórico complicado, não sabemos ao certo quem é esse homem, apenas de que ele era sacerdote de Deus e tudo mais. Por fim, o autor, no verso 11, depois de explicar a parte complicada, ele diz: sobre isso temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Onde esses dois textos se cruzam? Na nossa jornada de espiritualidade, na nossa tentativa de ser coerente com aquilo que o Evangelho de Cristo traz para nós, às vezes nós temos nos deixado levar por uma percepção de que saber mais de Deus seria saber elaborar mais argumentos, mais fatos a respeito do quanto a gente conhece da teologia, o quanto a gente percebe Deus e conseguimos rebuscar aquilo que a gente, na verdade, sabe. Enquanto que, na verdade, ao ler esses dois textos, eu percebo que a gente deveria estar indo exatamente no caminho contrário. Porque muito mais do que elaborar um discurso ou falar das grandezas de Deus de uma maneira que surpreenda os outros pela complexidade, a verdadeira sabedoria que distingue a gente dos meninos na fé é essa possibilidade de pegar agora aquilo que entendemos de Deus, por mais que isso possa parecer complexo, e traduzir isso de uma maneira compreensível. Como foi falado na nossa conferência esse final de semana, é conseguir pregar o Evangelho que funciona para Dona Maria. Porque a nossa igreja, infelizmente, se deslumbrou tanto com a sua capacidade de exercitar uma espiritualidade mística, que a gente se esquece que a coisa mais sobrenatural que existe não é Cristo que realiza milagres. No tempo de Jesus havia um monte de gente que fazia grandes sinais. E é incrível como a Escritura afirma isso também, que tinha outros caras que eram uns milagreiros ali de plantão. Quando você puxa a história ali do tempo de Jesus, você vê que isso era tipo uma profissão. Tinha muita gente que fazia isso. Outra narrativa bíblica que fala de sinais e prodígios que é interessante. Quando você pega lá Moisés e ele se apresenta diante do faraó, e eles fazem o cajado se tornar uma cobra, uma serpente. Aí os magos ali, os caras que eram os religiosos ali do Egito, eles fazem a mesma coisa. Aí alguns filmes que a gente vê, você vê os caras tipo falseando, né? Ele finge que fez, mas era um truque. Mas qual é a diferença do truque para a realidade, quando na verdade você não consegue discernir o truque? Para quem vê o Chris Angel fazendo alguma coisa, ele é um milagreiro. O Enoque
É um milagreiro? Como esse maldito baralho que eu comprei consegue, é pacto. Você não falou isso pro Álvaro lá, que você foi expulso por causa do baralho. E qual é a conclusão que a gente chega? Que, na verdade, os sinais e os prodígios, e que todas essas coisas, não são sinal de maturidade. Os sinais são a muleta necessária para que o ímpio comece a jornada. Agora, na medida em que a gente vai conhecendo mais de Deus e discernindo o Evangelho, tudo aquilo que Cristo está trazendo para nós vamos perceber que nós temos que ir no caminho contrário. Porque quanto mais eu sei de Deus, menos eu preciso ver. Quanto mais a palavra encontra lugar no meu coração, eu não preciso mais de palavras persuasivas, mas eu consigo, com demonstrações de poder, convencer o outro. Só que poder, às vezes, é o contrário daquilo que nós estamos acostumados por aí. A gente imagina que poder é aquele cara que vem e fala assim, não, pode trazer aí o seu doente que eu vou curar ele. De fato, isso parece poder, mas que poder é esse? E por que Deus faria as coisas do jeito que está fazendo? O pulo do gato daquilo que Cristo faz no meio dos homens não se dá pela sua capacidade, então, de curar pessoas. Porque há pessoas que, de maneira que não sabemos compreender, conseguem encontrar curas até mesmo no centro espírita. E aí uns vão dizer, ele está sendo curado por Satanás, não sei o que lá, e eu falo, opa, peraí, calma. Por que estamos arbitrando essas coisas? O propósito do Evangelho não é curar o nosso corpo, embora Deus também faça. Ele quer curar a nossa alma. Porque ainda que Deus nos cure de um câncer, que a gente tem um prazo para morrer, a gente vai ser curado, mas vai continuar envelhecendo e vamos morrer de outra coisa daqui um pouco. Então, por que nós nos ocupamos dessas coisas que são passageiras e não nos preocupamos com as coisas que são eternas? O que é eterno naquilo que é o testemunho de Jesus, para nós, que é verdadeiramente sobrenatural, não é a capacidade de curar pessoas, porque isso muitos fazem. O que há de mais sobrenatural é de Deus, sendo todo-poderoso, sendo cheio de toda a glória, se esvaziar para se fazer igual na comunicação do Evangelho. Então, enquanto nós nos deslumbramos com a capacidade de falarmos a língua dos anjos, nós desaprendemos a falar a língua dos homens. Nós desaprendemos a falar o Evangelho que funciona para Dona Maria. E então não há poder de verdade na nossa pregação do Evangelho. Então eu não vou orar para Deus curar ninguém? É lógico que eu vou. Mas eu tenho a consciência que às vezes a cura que Deus quer operar na vida de alguém não é a que eu quero. E muito menos às vezes o que a pessoa quer. Quando eu me converti, eu andava de bike, gente, quando eu me converti. E era muito ruim, né? Porque eu moro lá no Jardim Patrícia há 1 milhão de anos. E aí tem aquela subida da maçonaria. Tinha que ser da maçonaria, né? É um sinal, né? Pô, gente, muito ruim aquela subida. E aí eu andava de bike e eu orava, falava, Deus, eu preciso de uma mobilete. E ainda bem que o Senhor nunca ouviu essa minha oração. Porque já pensou andando de mobilete, cara? Eu queria ser humilde e tal. Falei, não, Deus, uma mobilete tá bom. Anos 90, a mobilete ainda era legal, né? E ainda bem que Deus nunca atendeu a minha oração. Não atendeu. E quando eu vi, eu estava já numa CG 125. Aí fala assim, testemunho de prosperidade, né? Mais ou menos. Mas às vezes o que nós entendemos por demonstração de poder é como a gente resolve o problema com a força do nosso braço. E a verdadeira demonstração de poder é sobre como a gente, na verdade, renuncia à possibilidade de fazer um negócio com o nosso braço para a gente deixar Deus agir. E para a gente deixar Deus agir na condução da nossa vida, de modo que possamos agora viver uma espiritualidade verdadeira, temos que, na verdade, temos que ir na contramão daquilo que às vezes estamos acostumados a fazer. Então, precisamos seguir o exemplo de Cristo, para que eu pregue o Evangelho a outro, não com palavras persuasivas, mas com verdadeira demonstração de poder, em temor e em tremor, eu preciso fazer a mesma coisa que Cristo fez. E o que ele fez é, não precisando se sensibilizar com a dor do outro, ele voluntariamente se oferece a isso.
Ele abre mão de tudo que sabe. Imagina Jesus lidando com os discípulos, com 12, depois com 70, depois com aquela turma toda. E tentando explicar as verdades do universo para caras que estão teimando com coisas absolutamente ridículas. Enquanto Jesus está falando sobre um reino que nunca acaba, sobre um reino que é tão grande e que cabe numa semente de mostarda. Olha só a loucura, o cara tem que filosofar muito para tentar compreender isso daí. Qual é o debate dos discípulos? Qual de nós é o maior? E nós nos colocamos nessa condição. Nós achamos que o muito saber faz com que a gente se torne maior ou menor na nossa jornada de espiritualidade em comparação com os demais. Enquanto Cristo se ajoelhava para lavar os pés dos discípulos, eles começam a discutir sobre se isso é lícito ou não. Pedro dá aquela rata ainda, né, que fala assim, não, se o senhor tem que lavar o pé, então já lava também meu rosto, minha mão, só faltou falar lava minha bunda, né? Dá um banho completo de esponja aqui em mim, né? Então, enquanto Cristo está apontando para o que é fundamental, as pessoas estão olhando para outra coisa. Enquanto Cristo está dizendo, olha para mim, os discípulos estão olhando para a bacia, achando que é a água que tem algum poder. Então precisamos caminhar no sentido dessa simplicidade. Aprendemos a fazer as coisas como Cristo fez. E como que ele fez? Não precisando se curvar diante de ninguém, ele se ajoelha e serve aqueles que são menores do que ele. Então a verdadeira maturidade, aquilo que faz com que a gente deixe de beber leite, é a capacidade de compreendermos como o Evangelho de Deus nos move para sermos como Cristo. E então nós saímos das discussões tolas, a não ser por esporte, lógico. Na beira da churrasqueira, a discussão é algo obrigatório. Mas quantas vezes a gente tem tentado ganhar debates, a gente tem tentado convencer pessoas de verdades que nós nunca conseguiríamos convencer. Agora, se tivéssemos uma verdadeira demonstração de poder, através daquilo que é a simplicidade do Evangelho, convenceríamos muitas pessoas. Porque não há nada que tenha mais poder do que o se importar verdadeiramente, do que o abraço genuíno, do que chorar as dores do outro. Faça isso e, naturalmente, você ganha uma pessoa, primeiramente, para si. E aí, em você, essa pessoa pode ver aquilo que deveria estar vendo. O Cristo crucificado, que agora pode ser percebido na sua maneira de viver. Então, será que caminhamos para esse rumo? Ou a gente está indo na direção contrária? Tem uma história que eu já contei algumas vezes, mas que é legal, é sempre massa repetir isso daqui, porque tem tudo a ver com o assunto. Eu, alguns meses atrás, eu tive um cara que veio conversar comigo, um cara que é homossexual, e meu Facebook eu acho muito gostoso por conta da diversidade de pessoas que dialogam comigo. Uma vez eu fiz uma brincadeira com o Chico Xavier, eu falei assim, o Chico Xavier morreu antes de inventarem o iPad. Será que se ele tivesse vivo, ele psicografaria usando o dedo no iPad? Aí os crentes me esculacharam, falaram que eu sou desrespeitoso, e os espíritas me defenderam. Então a gente vive esse mundo esquisito, né? Esse mundo contraditório, onde você não pode falar nada. Fiz uma pesquisa no meu Facebook e eu descobri que tinha muitos gays, que tinha gente de Umbanda, que tinha muitos espíritas e que tinha muitos ateus. Aí um dia aparece um cara que se diz homossexual, manda uma mensagem privada para mim, e aí o cara, e aí, Ari, beleza? Beleza. Ah, tal, gosto demais da sua página. Massa, bom demais, irmão. Aí ele vira e fala, então, eu preciso te confessar um negócio. Eu falei, confessa. Ele falou, então, cara, se você não fosse casado, eu queria transar com você. Quando ele falou isso, eu me senti ótimo. Tinha foto lá. Mas você acha que eu olhei a foto, mano? Eu só olhei o avatar. Mas tinha lá, era Facebook. Você acha que eu vou o quê? Avaliar para ver se compensa? Bom, mas o cara disse assim, não, eu quero transar com você. Aí quando eu vi aquilo lá, eu falei assim, nossa, como eu estou feliz. Porque em outras ocasiões da minha vida, talvez nessa situação eu falaria assim, nossa, que coisa desagradável, eu bloqueio o cara, né? Mas eu falei pro cara, eu estou me sentindo tipo a Gretchen, assim, sabe? Minha autoestima
Melhorou. Alguém ainda deseja esse corpinho, né? E aí eu falei pro irmão, irmão, você está enganado, velho. Ele falou, não, eu não estou enganado. Estou falando sério. Eu falei, não, você está enganado, eu tenho certeza que você está enganado. Ele falou, não, cara, é sério, eu estou falando sério mesmo. Estou abrindo meu coração para você. Eu falei, você precisa conversar com a minha esposa. Porque quando você conversar com a minha esposa, e ela tem o dom de falar quem eu realmente sou. E muito rápido, é até ruim isso. O Doni, quando veio ano passado para a nossa conferência pela primeira vez, ele só tinha uma preocupação, que era assim, será que a minha esposa vai gostar da sua? Aí ele chegou em casa, eu não estava. Aí eu liguei e falei, onde você está, velho? Aí ele, relaxa, as duas já estão falando mal da gente. Então ela tem o dom de falar a verdade. E aí eu falei, você tem que conversar com ela. Porque quando você conversar com ela, aí você vai conhecer quem eu verdadeiramente sou. E aí você vai ver como todo esse seu tesão vai sumir. Ele falou, cara, não é possível. E o que eu estou sentindo? Falei, você não deseja a mim, você deseja Cristo em mim. O que você está vendo em mim que te atrai, não é pelo pênis ou pelos seus orifícios. Não é. Mas é por algo mais. E aí a gente mergulhou nessa conversa. E foi muito legal, porque a gente de repente passa a conversar e a gente deixa as palavras persuasivas de lado e a gente pode simplesmente falar sobre as dores. E aí ele conta as crises da vida dele, as crises existenciais, e eu conto as minhas. E a conclusão a que ele chega é, você é tão humano, como você pode ser cristão? Então perceba como o nosso evangelho se tornou uma deturpação daquilo que é o maior milagre de Cristo. Enquanto Deus se faz homem, os homens querem se fazer Deus. Os homens querem se portar diante dos outros como se ter autoridade e poder fosse viver como um ser espiritual intocável, imaculado, que não bebe, que não fuma, que não transa, que não faz nada, que não tem uma relação com a vida, que não sente as dores e que não se importa. Essa questão que teve da moça lá que foi, da menina, né, que foi estuprada, eu ainda não consegui nem digerir isso aí, irmãos. Mas eu estava pensando sobre isso, eu falo assim, tem tanto pastor na internet, que qualquer coisa, o cara comenta até novela. Mas quantos você tem visto falar sobre estas questões? Porque fomos ensinados a não nos sensibilizar com a dor do outro, a gente só comenta futilidade. Pergunta no seu Facebook assim, o que você acha sobre a predestinação? Vixe, dá a tese de doutorado. Mas quando a gente fala de sentir a dor do outro, e outra, não estamos falando sobre os fatos, estamos falando sobre daqui para frente. A pergunta é assim, e se acontecesse com alguém aqui, como faríamos? Porque já aconteceu. Nós temos na nossa comunidade gente que sofreu abusos. Então isso não está longe, isso está perto. Ah, vamos orar. Na boa, irmão, você vai orar para quê? Para Deus dar uma amnésia para a pessoa? O que restaura a dignidade? Nada. Então a gente fez dessa pessoa que se tornou um latifundiário de sofrimento, uma ilha isolada de todo o resto da humanidade. E Deus não quer latifundiários no reino dele. Às vezes a gente quer discutir a igualdade que a gente deveria ter no reino, aquela questão da igreja primitiva, né? Vamos pôr tudo aqui para a gente dividir conforme a necessidade. E a gente acha que isso se trata de dinheiro. Irmãos, dinheiro não é uma medida boa, porque às vezes eu tenho e você não tem, ou o contrário. Dinheiro não é uma boa medida. Eu viajei para o Chile uma vez também com o pessoal aqui da igreja, nós fomos uns 20 caras. A Marina errou no câmbio na hora que ela foi comprar uma calça, que ela estava com frio, e ela gastou 2/3 do dinheiro da nossa viagem no primeiro dia. E aí, se você perguntar para ela vai falar assim, eu odeio o Chile. Ela odeia o Chile por causa disso, porque nós passamos fome lá. Quando faltava 3 dias para terminar a viagem, eu não tinha dinheiro para nada. Nem para pegar ônibus, nem para comer. Aí o que eu fiz? Eu virava para o Rafa e falava, Rafa, paga o meu aí. E ele pagava. Ele pagou meu metrô, ele pagou minhas refeições. E aí quando nós chegamos no Brasil, a Marina falou assim, agora vai no caixa eletrônico, tira dinheiro e paga o Rafa. E eu falei, não.
E ela, como assim? Você gastou uns 300 e tantos reais na conta dele. Eu falei, eu não vou pagar. E o Rafa na minha frente. E, de repente, as duas esposas começaram a debater sobre como que a gente ia acertar esse negócio. E eu e o Rafa ria. E eu falava assim, Rafa, eu não vou pagar nunca. E ele ria e falava, eu sei. Por quê? Porque quem tem, paga. Quem não tem, come. O Rafa é meu irmão. Eu não sei quanto dinheiro eu já pus na dele também, quanto ele pôs na minha. Nós nunca fizemos essa contabilidade. E um irmão não pode roubar o outro, né? Está tudo na família. Agora, dinheiro, então, não dá para a gente fazer dele essa medida muito justa. A gente deveria entender que o que nos é comum, um atributo que nos é comum e que talvez seja o melhor para a gente conseguir, então, partilhar em igualdade, seja as dores. Porque dor todo mundo tem. Seja o sofrimento. E ninguém nessa vida foi criado por Deus para ser um latifundiário de sofrimento. Então, quando eu vejo essa pessoa que sofreu um abuso, seja físico, sexual, emocional, ou qualquer tipo de coisa, eu tenho a obrigação de ir lá e exigir que ela reparta isso comigo. Essa é a simplicidade do Evangelho, que é milagrosa, que é o que Cristo fez e que a religião quer negar. Torne-se esse ser espiritual de luz, que não peca mais. Enquanto Cristo andou com os pecadores, se assentava na mesa com os publicanos, acolhia as mulheres adúlteras, acolhia as prostitutas, e também acolhia o cara que não tinha nada disso, porque na verdade somos todos iguais. Todos não merecedores do amor de Deus, de sua graça, e se Deus não está fazendo contabilidade com aquilo que são os nossos pecados, por que nós estaríamos? Por que estamos nos comparando uns com os outros, sendo que na verdade nenhum de nós merece nada? Uma coisa que sempre me intrigou na vida da igreja é quando você via um cara, sei lá, cair na fé por algum motivo, tropeçar, pecar de alguma maneira que a gente não estava esperando. E aí eu falava, gente, por que a gente se surpreende? A gente tinha que ficar surpreso quando o cara acerta, quando ele erra é normal. O Gustavão ficava me tirando até, que ele falava que eu tenho o dom do revelamento segundo a carne, para discernir o falso espiritual. E aí ele falava assim, isso não é espiritual não, mano, porque você pega e você fala assim, não, esse cara aí... Eu falei, não, é porque eu também sou falso. Eu também sou malandro. Eu também sinto na carne. Então, por isso que eu consigo ver no outro, porque há empatia. Da escola de malandragem eu fui expulso. Então, quando eu vejo um malandro, eu falo, pô, eu sei até o que esse cara está pensando. Eu não preciso nem do Espírito Santo para isso. Agora, eu estou usando isso como uma ferramenta para subjugar o outro, ou eu estou fazendo aquilo que consiste em verdadeira sabedoria, que é estando no meio dos irmãos, escolher não saber mais nada, senão Cristo crucificado. E demonstrar isso através de uma devoção que não me coloca como superior ou como melhor do que os demais, mas como igual. O religioso batia no peito e dizia para Jesus que servia a Deus por intermédio do legado de Abraão. Mas Jesus dizia que era Deus, se ajoelhando e lavando os pés dos seus discípulos. Então, onde está a verdadeira sabedoria? Onde está o verdadeiro milagre? Na contabilidade que fazemos ou na simplicidade de um evangelho que funciona e constrange, e muitas vezes até com poucas palavras? Então, que Deus quebre o nosso coração, irmãos. Porque eu não quero viver mais nada senão isso. Não faz sentido. Você já teve experiências verdadeiramente sobrenaturais com Deus? Eu tive várias. Se você quiser não dormir uma noite, eu te conto algumas. Eu já vi coisas que nego grita truco, velho. E eu peço 6. Porque eu vi. Eu percebi, eu senti. Não é aquelas lendas lendárias gospels, não. É coisa que eu presenciei. Mas no que isso mudou a minha vida? Quantas vezes Deus operava uma cura, um milagre pela minha mão, e no dia seguinte eu voltava à minha velha vida. Agora, o que transformou tudo? Quando eu mergulhei na palavra e o evangelho entra no meu coração, e quando isso se traduz numa prática muito mais simples do que essa demonstração tola de poder, que é a capacidade agora de eu me preocupar com o outro.
de eu me abaixar, se necessário, até a altura do outro, para que a gente possa ser igual. Então, irmãos, que Deus cure o nosso coração com relação à nossa dificuldade de entender isso. Se você quer saber algo mais, mas isso não serve para todos nós, então não serve para nenhum de nós. Se a gente quer conhecer mais a Escritura e os mistérios de Deus, mas não há na nossa devoção à Escritura ou a tudo que Deus está falando com a gente, um real interesse de falar, Deus, me dá mais o que repartir, então o que nós estamos vivendo é hipocrisia. E quantas vezes a gente tem visto gente que às vezes está indo para estudar teologia ou indo fazer uma faculdade e tem perdido a fé. Tem perdido a fé porque essas pessoas têm se tornado latifundiários de conhecimento. Eu já falei isso aqui também, mas é uma coisa interessante. Eu vivia crises quando eu era novo convertido sobre ler a Bíblia. Porque quando eu vejo gente que diz que adora ler a Bíblia, eu não entendo. Parece papo de Miss Universo, sabe? Qual é o seu livro preferido? A Bíblia. Um desejo, a paz mundial. Velho, é brabo, né, mano? Aí a pessoa fala, meu livro preferido é a Bíblia. Velho, eu gosto muito da Bíblia, mas é duro ler a Bíblia. Era mais fácil quando eu não entendia nada. Agora que você começa a entender alguma coisa, complica. E você precisa de disciplina. E aí eu falava, eu sou um crente muito meia boca. Aí eu li a Bíblia e tal, e depois eu falava, não, eu precisava ler um pouco mais, e um pouco mais, e ficava naquela luta com a disciplina. Quando isso é vencido na nossa vida? O dia que eu entendi que eu tinha que parar de ler Bíblia para mim. Eu tinha que parar de ser um latifundiário de conhecimento. E aí eu comecei a ler Bíblia para os outros. Eu comecei a entender que tudo aquilo que Deus coloca na minha vida é para ser repartido. E aí sabe o que aconteceu? Ficou fácil. Porque hoje eu não preciso mais de uma agenda para ler Bíblia. Sabe aquela rotina que você fala assim, vou tirar ali 2 horas por dia para ler Bíblia. Não, 2 horas ninguém tira, né? Vamos ser honestos. Tirar 10 minutos para ler Bíblia. Eu não faço isso. Só que no fim das contas, eu estou lendo muito mais do que eu jamais li na minha vida. Porque à medida que a gente se iguala aos irmãos e vive isso, que é o verdadeiro sobrenatural, de se identificar e sentir as dores, a dor deles se torna a sua. E quando isso acontece, onde você vai encontrar refúgio e resposta? Na Bíblia. E aí quando o irmão vira e fala assim, não, eu estou passando por um sufoco, e você vai lá e chora com ele, aí você vai na Bíblia para ter uma resposta, porque você não quer dar uma palavra que é uma demonstração de argumentativa ou de poder segundo a força do seu braço. E aí quando eu vou na Bíblia, eu busco, eu já sei porque eu já li, né? Mas aí eu vou lá e tento meditar melhor sobre aquilo, aí eu vou lá e dou uma palavra de Deus para o cara. Aí aparece outro que está precisando de ajuda. Aí eu vou de novo na Bíblia e aí eu dou uma palavra para o cara. No final das contas, quanto mais eu tenho para repartir, mais eu preciso ler. E no final eu li mais de 2 horas por dia, sendo que na verdade antes eu mal lia 10 minutos. Então qual é o problema da nossa espiritualidade manca? Porque a gente associa crescimento espiritual, maturidade e demonstração de poder com saber mais para si mesmo. Agora, saber para si mesmo é perda de tempo. Porque Cristo, sabendo todas as coisas, ele não devota a sua vida a si mesmo. Ele devota aos outros. E que luta deve ter sido andar com aqueles homens. Você explica os mistérios do universo e os caras estão discutindo bobeira. Qual de nós vai sentar à direita ou à esquerda? E os caras é tão vagabundo mesmo. É tipo a gente, assim, que é o que me enche de esperança, né? Na hora que os caras vão discutir quem vai ficar à direita e à esquerda, eles nem têm a cara de pau de pedir isso para Jesus. Eles mandam a mãe pedir para Jesus. Gente, botou a mãe no meio, perdeu a discussão, cara. Não é verdade? Aí vem a mãe deles e fica assim, Jesus, o senhor podia botar um filho meu à sua direita e outro à sua esquerda. E toma aquele sabão de Jesus, né? Fala, não, isso aí é o pai que diz. E às vezes é isso que a gente está vivendo. Nós estamos militando em causa própria. E a nossa causa é uma causa perdida. A única causa que vale a pena viver e morrer é a causa do outro. Porque o nosso já está tudo resolvido. Aí dizem assim, não, você não pode ser tão simplista. E a questão das pessoas que sofrem? Vamos lá sofrer a dor delas. O cara está levando um tiro ali na rua, vamos lá pular na frente. Porque se morrer um crente, o velório, a gente chora de saudade.
Mas é um velório glorioso, né? Você põe o caixão aqui e tal, e fala assim, esse vagabundo é a prova de que a graça de Deus funciona. Porque esse cara não era, mas até o fim ele não fugiu. Ele deu a sua vida por alguém que não merecia, igualzinho Cristo fez por ele. Olha que testemunho. Mas e quando o ímpio toma tiro? Aí o choro é grande. E às vezes o nosso sentimento é assim, não, era vagabundo. Quem é mais vagabundo? O cara que não entendeu o evangelho ou a gente que o recebeu e o guardou todo para si? Então, irmãos, é difícil. E nós precisamos caminhar nessa direção. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos perdão pela nossa insensibilidade para aquilo que vem a ser a verdadeira maturidade. Discernir os teus caminhos, discernir como o teu evangelho é poderoso para transformar o outro através de mim. Que o Senhor nos cure, Pai, do nosso egoísmo, que o Senhor nos cure dessa tentativa de resolver os problemas da nossa vida, porque a nossa vida está no Senhor. E não há nada mais que faça sentido senão isso. Nos dá, Senhor Deus, uma jornada que traga maturidade de entendimento. Entendimento que nos faz caminhar pelos caminhos que o teu Filho caminhou e ensinou para a gente. E se houver alguma coisa que o Senhor tem colocado na nossa vida, até mesmo a prosperidade, que tem sido um empecilho para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor tire isso de nós. Porque de nada valeria a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus. Amém.